Estranhamente, o sexo é um tema mais tabu que a própria morte. Nesse vídeo vamos explorar respeitosamente onde a magia e o esoterismo se encontram com o intercurso sexual, etc. Para que esse vídeo não seja prejudicado, irei manter uma linguagem respeitosa e talvez exija um pouco da imaginação de vocês para entender o que eu quero dizer em certas partes. Magia sexual não parece, mas engloba muita coisa. Pode se relacionar com técnicas específicas para ter a relação de forma mais proveitosa e prazerosa, ou seja, em que o próprio sexo é o objetivo, ou pode usar da energia sexual para um fim mágico. Eu citei a morte logo no início, pois junto com o sexo podem ser talvez as energias mais poderosas que temos acesso enquanto humanos. Um é o princípio da criação, enquanto o outro é o fim, ou um recomeço para alguns. Então, ao longo da história, rituais utilizavam-se frequentemente do sexo e da morte para fins mágicos, especialmente no clímax, seja esse clímax como orgasmo ou sacrifício. Grande parte das religiões, filosofias e ordens esotéricas se dedicaram a dizer algo sobre o sexo, se é virtuoso ou pecaminoso, se é sagrado ou apenas um mal necessário para a manutenção da vida, e até mesmo o que pode e o que não pode. Na antiguidade, por exemplo, temos extremos, sacerdotisas que supostamente engajavam em atividades sexuais como forma de devoção a deusas como Ishtar e Afrodite, e as virgens vestais de Roma, que cultuavam a deusa Vesta, preservavam o fogo sagrado do templo e deveriam manter o celibato. Então, tanto a prática do sexo quanto a ausência dele eram pensados como formas diferentes de acessar o divino. Posteriormente, no Ocidente, essa parte inegável da natureza humana se tornou cada vez mais tabu e considerado algo profano e não mais sagrado, quase um pecado. Até que na modernidade, a balança pendeu completamente para o outro lado, agora bem mais hedonista, depravada, desprovido de qualquer significado espiritual. Apesar de ser uma religião e sistema de magia relativamente moderna, a Wicca tenta resgatar um certo valor simbólico e divino no sexo. Seu calendário ritualístico anual, ao mesmo tempo que faz referência às estações, também conta a história do deus e da deusa, em que há inclusive uma dinâmica de fertilidade mágica entre essas duas polaridades. No grande rito da Wicca, um atame é mergulhado em um cálice com algum líquido como vinho, consumando a união divina entre o masculino e o feminino, o deus e a deusa, em que tornam-se um só. No entanto, esse grande rito também pode ser realizado de forma literal, geralmente pelo alto sacerdote e alta sacerdotisa, mas são poucos covens que têm esse costume, é algo muito raro. Um adendo aqui no vídeo: tomem muito cuidado com os sacerdotes, sejam pastores evangélicos, padres da igreja, pais de santo das religiões afro, ocultistas. Não sejam manipulados e manipuladas a fazer nada estranho que vocês não queiram, ainda mais se é supostamente um espírito ou um anjo pedindo. Abusadores e manipuladores estão por toda parte. Continuando, essa dinâmica do masculino e feminino juntos também se faz presente na alquimia, especialmente no casamento alquímico do Rei Sol e da Rainha Lua, e a figura do hermafrodita, do andrógeno. Artisticamente, o rei e a rainha são frequentemente representados juntos, e inclusive na cópula, passando por vários estágios alquímicos, como a putrefação, sublimação, multiplicação, dando origem a um filho, tornando-se um só. Originalmente estavam representando etapas da operação metálica, mas infelizmente a interpretação puramente psicológica do Jung sequestrou parte dos significados originais nos dias atuais. O andrógeno, enquanto unidade e harmonia, pode se relacionar com a ideia de que o principal objetivo da existência humana
é redimir e unificar as duas partes, como defende William Blake, através do prazer sensual e a plenitude física. Então, homem e mulher, no ato, experimentam por um breve momento essa unificação, a completude. Você vai notar que falei sobre homem e mulher várias vezes, mas com a popularização de outras formas de sexualidade do último século para cá, ainda existe um debate acalorado sobre quais seriam as diferenças simbólicas e metafísicas entre a união entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Existem, como sabem, grupos que aceitam apenas pessoas de determinado sexo. A maçonaria é a mais famosa, exclusiva de homens. Já que falei da Wicca anteriormente, temos a Wicca diânica, por exemplo, de orientação feminista que cultua apenas a deusa e apenas aceita mulheres. Já a Wicca da Irmandade Minoica é exclusiva para homens e preferencialmente gays, em que há a presença de nudez ritualística. Há quem defenda que a presença exclusiva de pessoas do mesmo sexo gera um desbalanceamento energético. Outros argumentam o contrário, que seria algo benéfico. É um longo debate. No Oriente, quando pensamos em magia sexual, pensamos imediatamente no Tantra. No entanto, ao contrário do que é vendido para nós, não se trata de sexo. É um conjunto de técnicas, uma sabedoria que envolve astrologia, medicina, yoga, respirações, meditações, orações a divindades, com o objetivo de expandir o conhecimento Shiva e a energia Shakti, tornando-se um templo vivo, em que tudo o que faz, até mesmo o sexo, torna-se sagrado. Mas justamente essa última parte que ficou popular no Ocidente. Um exemplo seria o Karma Mudra do budismo tibetano, em que a técnica é a união sexual com uma parceira real ou imaginária para atingir um estado alterado de consciência e a contemplação do vazio e do não dualismo, ou seja, o sexo como uma ferramenta para atingir objetivos espirituais. Dentro desse contexto das ordens iniciáticas e a magia sexual, o mais antigo e influente foi um ocultista do início do século XIX, que inclusive fundou a primeira ordem Rosa Cruz dos Estados Unidos, Pascal Beverly Randolph. De acordo com seus escritos, o orgasmo é a experiência mais intensa e poderosa que uma pessoa pode ter em vida, e um momento em que a alma se abre para o divino, que essa energia extremamente poderosa pode ser usada para obter ganhos espirituais e materiais, geralmente aquilo que você deseja intensamente durante o clímax. No entanto, para ele, os parceiros têm que chegar ao êxtase ao mesmo tempo. Os ensinamentos dele foram passados posteriormente para ordens como a OTO, Ordo Templi Orientis, e incluídos no currículo dos graus mais elevados dessa ordem. Quando Aleister Crowley assumiu o comando da OTO, a questão sexual foi expandida, em que foram incluídas técnicas para você sozinho fazendo e tal, também com uma parceira, e por último usando, como é que eu falo, a outra entrada. O Crowley acaba dando muita importância para o fluido, o elixir produzido. Usem a imaginação de vocês. Já no sistema da gnose ou neognose do Samael Aon Weor, também trabalha magia sexual, mas de uma forma oposta ao Crowley, que ele acusa de magia negra. De acordo com ele, só é magia branca se o indivíduo nunca chegar no clímax e nunca derramar uma gota sequer do elixir. Ele compara isso com a queda de Lúcifer, portanto tem uma visão extremamente negativa do êxtase. Atualmente a forma de magia sexual mais popular é a sigilização da magia do caos. A prática consiste em basicamente e resumidamente formular uma frase que corresponda a um desejo sincero
que você busca e queira que se realize. Organizar as letras de forma abstrata, formando algum símbolo, um sigilo, em que não seja possível identificar ou sequer se lembrar da frase inicial, e por fim lançar esse sigilo. Existem inúmeras maneiras de se ativar, mas a mais popular é a partir do orgasmo, o que lembra o que foi citado anteriormente. No clímax, observar atentamente o sigilo e visualizá-lo flutuando na sua direção, entrando nas camadas mais profundas do seu inconsciente, e depois esquecer completamente do que aconteceu e deixar que ele trabalhe sem a interferência da sua ansiedade. Uma alternativa interessante envolvendo outra pessoa é vocês desenharem sigilos um no outro. Então vocês dois têm que ser um casal mágico. Então, por mais que esse tema esteja presente nas mais diversas espiritualidades e filosofias, é encarado de maneiras muito distintas. No mundo cotidiano, esse tema vez ou outra é discutido. Alguns defendem que é necessário escolher com extremo cuidado com quem você vai se relacionar, obviamente, mas com a justificativa de que o ato deixaria impressões permanentes daquela pessoa no seu espírito. Há uma discussão relevante sobre a masturbação também, que de certa forma se abster de fazer isso pode ser a chave para um foco maior, produtividade e até mesmo te deixar mais atraente. Eu só encaro a masturbação parcialmente como vilã por estar frequentemente associada ao consumo de pornografia, que aí sim eu considero desprezível. No mais, o sexo pode ser tanto um ato impuro e animalesco, como uma união divina, como o laboratório íntimo de um casal de alquimistas, que todas as noites transmutam energias poderosas e maravilhosas. Essa foi apenas uma introdução a um assunto bem polêmico, que infelizmente pode ser interpretado da pior forma possível, especialmente quando visto por alguém de fora desse meio. Então fiz o possível para dar um panorama de forma leve e respeitosa. A energia sexual, quando bem direcionada, pode transformar o desejo em conquistas importantes nas nossas vidas, e quando desfocada, pode nos alienar e esgotar completamente. Pode ser uma bênção ou uma maldição na vida das pessoas. Por isso o perigo e o fato de serem ensinamentos extremamente fechados. Não falei nem a ponta do iceberg. Lembrando novamente para jamais serem coagidos a fazer nada estranho, e que o conteúdo desse vídeo foi apenas a título de curiosidade. Mas se quiserem se aprofundar mais sobre o assunto, deixarei livros e links na descrição, como sempre. Até o próximo vídeo.